Fala galera! Hoje tem Internacional e Flamengo valendo a liderança do Brasileirão. E nesse vídeo eu vou falar o horário da partida, onde assistir, analisar como chegam e como jogam os times nesse confronto. E claro, vou dar o meu palpite no resultado, fica ligado! Gaúchos contra cariocas, quem ganha esse confronto? Enquanto você acompanha esse vídeo, já deixa o seu comentário sobre o jogo aqui embaixo e deixa um like nesse vídeo. Claro, inscreva-se no canal se não for inscrito e sabe o que você não pode esquecer? De ativar o sininho da notificação. Só assim você garante estar sempre atualizado das datas, horários e onde assistir todas as partidas de futebol que a gente comenta por aqui. O jogo de hoje vale a liderança do campeonato e com o empate do Atlético Mineiro com o Sport ontem, Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro nesse exato momento que estou gravando o vídeo, tem 17 jogos e o líder do campeonato é o Internacional, com 34 pontos, os mesmos 34 do Flamengo, mas com melhor saldo de gols. O Atlético agora fica em terceiro com 32 pontos. Deixa eu passar certinho aqui então o horário da partida. O Internacional recebe o Flamengo no Beira-Rio às 18 horas e 15 minutos e esse jogo terá transmissão exclusiva do Premier. Eu já disse aqui ontem no vídeo que eu fiz de análise antes da rodada, que antigamente os jogos mais importantes iam para a TV aberta. Hoje vão para o Premier, em clara estratégia de vender mais pacotes. Quem perde, para variar, somos nós, torcedores e amantes do futebol. Bom, vamos seguindo. O Internacional é líder do campeonato com 34 pontos, ganhou 4 dos últimos 5 jogos e empatou apenas 1. Para esse jogo, o Inter tem os seguintes desfalques, anota aí. Guerreiro, que já não joga desde agosto e provavelmente não retorna para essa temporada. Também não jogam o Bosquilha, o Cuesta, o Rodinei, o Yuri Alberto e o Saravia. Aliás, o Saravia também está fora pelo resto da temporada devido à lesão no ligamento do joelho direito. Eu já falei muito aqui no canal como o Flamengo joga, então nesse vídeo eu vou tentar focar um pouquinho mais no Internacional. Depois eu passo, claro, como chega o Flamengo para o confronto, mas eu vou focar no estilo de jogo do Inter do Kudê. Para quem não vem acompanhando o Inter, apenas os resultados, de repente, já consegue imaginar que é um time forte, um time que vem bem na Libertadores, um time que vem bem no Brasileiro, e isso, claro, não pode ser por acaso. O Inter do Kudê é um time intenso, um time físico, que consegue entender o jogo e variar de acordo com o momento da partida. Eu estou fazendo aqui um vídeo sobre análise tática no futebol, é um vídeo básico, tá? Para quem está começando a entender o que é tática no futebol, eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre tática, entender o significado da tática, a sua origem e como hoje é aplicada no futebol. Ali vai ajudar vocês a entender, pelo menos começar a entender sobre a tática. Como é possível, por exemplo, em um jogo tão aleatório como o futebol, a gente conseguir entender padrões do adversário, adaptar-se a esses padrões e, inclusive, de repente, induzir o seu adversário a tomar decisões erradas durante um jogo. Dito isso, o Kudê ele é mestre nessa leitura de jogo, em montar times que induzem o adversário a jogar de forma favorável ao seu time. Ele, desde quando treinava o Rosário, o Racing, gosta muito de utilizar o 4-1-3-2, com um meio-campo sempre muito forte, muito físico. O Kudê ele gosta de imposição física no meio-campo, de ganhar os espaços, de encurralar o adversário na saída de bola. No Brasil, a gente tem muito essa imagem de que se você usa 3 volantes, pelo menos 3 volantes de origem, você é retranqueiro. Até porque é o que sempre aconteceu no Brasil. Normalmente, os treinadores brasileiros colocam 3 volantes plantados na frente da linha de defesa e chamam o adversário para sua área e tenta jogar por uma bola no contra-ataque. O Kudê, quando escala 3 volantes, ele não quer chamar o adversário para a área dele. E aí vem a diferença que o Odair Hellmann, por exemplo, ainda não entendeu. Tá? Essa semana ou na outra, eu acho, ele reclamou que quando ele escalava 3 volantes, no Inter ele era chamado de retranqueiro, e o Kudê agora é chamado de gênio. Ou o Odair não está sendo honesto nessa resposta, ou ele não está assistindo o time do Inter. O time do Inter hoje não lembra em nada o estilo de jogo do Internacional treinado por ele. Aquele Internacional sim era retranqueiro. Contra o Flamengo, por exemplo, na Libertadores, o ano passado, ele se fechou e tentou jogar por uma bola. Foi um time muito bem defensivamente, mas não agrediu o Flamengo, não buscou a vitória, foi um time covarde. O Inter do Kudê joga com o Lindoso ali plantado de primeiro volante, algo que o Flamengo fazia com Jesus, muito com o Arão, tá? Quando o time ataca,
o volante recua entre os dois zagueiros e atua ali com uma linha de 3 para liberar os laterais, tá? Fortalecendo a defesa no caso de uma perda de bola. Então, quando o Inter está postado para o ataque, o 4-1-3-2 varia para um 3-5-2 ou 3-1-4-2, tá? O Inter coloca um jogador na frente da sua linha de defesa, na frente dos 3 defensores, liberando os outros 4 meias para ficarem entre as linhas de defesa do adversário, povoando essa área, se movimentando e assim criando espaços e superioridade numérica, e assim conseguindo abrir novos espaços para os atacantes se movimentarem horizontalmente e conseguirem novas oportunidades de gol. E o Inter joga muito bem assim contra times mais fracos ou médios, mas normalmente contra times mais competitivos os gols saem da marcação-pressão de linha alta. O time sobe para se defender, pressiona a defesa adversária na saída de bola e quando consegue pegar essa bola, aí entra a precisão do Thiago Galhardo, que sempre se posiciona muito bem para receber esses lances e transformar em gols. Como o time está bem avançado na defesa do adversário, quando ele pega essa bola e surpreende o outro time, normalmente o outro time ele está saindo, né? Tá deixando espaço porque está indo para o ataque, aí quando ele recebe essa bola, quando o time consegue pegar essa bola, ele cria uma superioridade numérica na defesa adversária, criando os espaços necessários para criar uma jogada de perigo. Ok, então sabemos que o Inter é um time de marcação alta, marcação-pressão e que tenta forçar o erro do adversário e essa é a sua maior arma. Mas como ele aguenta fazer isso o jogo todo? É simples, ele não aguenta. É quase impossível. O time do Jesus, por exemplo, fazia algo assim no ano passado, mas conseguia variar o estilo para descansar e se manter competitivo pelo jogo todo. O Inter do Kudê também consegue e às vezes joga um pouco mais recuado. Quando plantado na defesa, o Inter vira um 4-4-2 clássico. 4 jogadores na defesa, 4 no meio, plantados à sua frente, e os 2 atacantes logo à frente na linha de meio de campo. Para mim, o ponto forte do time do Kudê é o trabalho de meio campo e ataque nessa marcação-pressão. E o ponto fraco, como é de se esperar normalmente em time que joga nesse estilo, é quando o adversário consegue passar essa primeira linha, essa marcação-pressão, e os zagueiros do Inter daí ficam expostos, quase sempre 1 contra 1, contra os atacantes adversários. E aí, como se é de imaginar, a situação complica. Inclusive explica porque o Moledo tem sido banco em muitos jogos. O Moledo ele é um baita zagueiro, mas é aquele zagueiro do futebol de defesa plantada na área. Nessa formação eu acho que poucos são melhores do que ele. É a mesma situação do Dedé no Cruzeiro, é um baita zagueiro de defesa plantada na área. Mas nas formações mais modernas, onde o zagueiro joga mais exposto e que precisa de velocidade e precisão no bote, aquela defesa com linha alta, esse tipo de zagueiro, como o Moledo e o Dedé, vem perdendo espaço. Mas o zagueiro hoje ele precisa sair jogando, tomar decisões inteligentes, muitas vezes fazer um lançamento longo para o ataque. E veja bem, não é chutão, é lançamento, ele precisa ter visão e precisão no passe. Então, para o jogo de hoje, com o Inter entrando com o Rodrigo Moledo, é algo a se considerar no esquema tático do Inter. Será que o Kudê vai arriscar manter essa linha alta de defesa contra o ataque rápido e forte do Flamengo? São dúvidas para o jogo. Galera, eu acho que em poucas palavras é como o Inter joga. Claro que existem variações, né, disso que eu estou falando. Para cada jogo eles tentam sempre se adaptar ao estilo do adversário também. Mas o básico de como o Inter joga eu acho que está aí, já dá para entender pelo menos um pouco, talvez a forma que o Inter vai entrar nessa partida. Para fechar com o Inter, então, quem que eu acho que vai jogar hoje? Qual que é a escalação do Inter contra o Flamengo? Para começar, vamos lá no gol, Marcelo Lomba. Aí na linha de defesa tem o Heitor, o Rodrigo Moledo, o Zé Gabriel e o Wendel. O Lindoso na frente da defesa, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick ali no meio. Thiago Galhardo e Abel Hernandes fazendo aquela linha de frente. Essa é a escalação do Inter, é a minha opinião, obviamente não é a escalação oficial, tá? Vamos falar um pouco então do Flamengo? O Flamengo ele é vice-líder do campeonato, com os mesmos 34 pontos do Internacional. O rubro-negro nos últimos 5 jogos ganhou 4 e empatou 1. Um bom resultado, principalmente se a gente pensar a maratona que o time fez nas últimas 2 semanas. Ainda, se a gente levar em conta que em muitos jogos o Flamengo entrou com um time quase reserva, mas, só corrigindo, não só reserva, em muitas posições ele entrou com jogadores que eram terceira opção para aquele local. E todos corresponderam bem para a sorte do Flamengo. Para o jogo de hoje, o Flamengo terá alguns desfalques importantes, um de última hora.
O Arrascaeta sentiu dores no joelho no treinamento e não vai para o jogo. Então vamos confirmar aí todas as baixas do Flamengo para essa partida. Então, como eu disse, Arrascaeta não joga, Diego Ribas também sentiu e não joga, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Gabigol, e tem também os meninos, o Ramon e o João Gomes, que estão com a nossa seleção de base do Brasil. Então, para esse jogo, o Flamengo não terá 5 titulares absolutos e o Diego, que é um 12º jogador, praticamente a gente pode dizer que o Flamengo vai com meio time em reserva para essa partida tão importante. Mas é uma situação que o Flamengo tem se acostumado a lidar nas últimas semanas e tem apresentado uma boa resposta para isso. No meio da semana, na Libertadores, o técnico do Flamengo, Domenech, ele poupou quase todo o time que poderia ser titular hoje para tentar chegar com um time menos cansado, tá? Por quê? A maioria dos titulares do Flamengo, até a final de semana passada, estava no limite físico, com um risco muito alto de lesões. Então ele preferiu poupar no meio da semana. Vamos tentar pensar então em uma possível escalação para o Flamengo para esse jogo. No gol deve ser o Hugo, que vem jogando bem, e o fato do César ter jogado no meio da semana junto com uma escalação dita reserva, já demonstra a preferência do técnico ao Hugo no gol. Lateral direita deve ser o Isla deve vir jogando. Na zaga, a ausência do Rodrigo Caio, provavelmente vai vir com o Gustavo Henrique no seu lugar. Ele teve uma lesão no testículo e era dúvida para essa partida, mas está dentro do elenco à disposição para o jogo, o que eu não tenho certeza ainda se ele entra jogando ou se entra o Noga. Mas se ele estiver se sentindo bem, eu acho que entra o Gustavo mesmo. Do lado dele deve jogar o Natan, que na minha opinião já é o titular da posição, à frente do Léo Pereira, e na lateral esquerda o Felipe Luiz. E aí a gente vai para o meio agora. Vou aplicar aqui ao Arão a mesma linha de pensamento que eu apliquei para o César, tá? Ele jogou com os reservas no meio da semana, isso que ele está pendurado com o risco de levar um terceiro amarelo, poderia ficar fora das oitavas da Libertadores. Então, para mim, está claro que hoje o Thiago Maia é o titular e deve jogar contra o Inter com o Gerson ao seu lado. Na frente, me parecia simples e claro que seria a seguinte escalação: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. Mas com essa lesão aí de última hora do Arrascaeta e a ausência do Diego Ribas, eu acho que deve entrar o Michael se ele for manter essa mesma formação. O Pedro Rocha está disponível para essa partida, mas vindo de lesão é improvável que seja uma opção, pelo menos para início de jogo. E, na minha opinião, uma outra opção de escalação seria colocar o Arão, Thiago Maia e o Gerson, teoricamente 3 volantes, lembra do que eu falei do Cudê antes? 3 volantes na teoria, na prática 3 meio-campos que ajudam na defesa, mas que chegam com muita força no ataque. O Gerson ajuda muito a quebrar linhas, o Thiago Maia tem passes precisos de meia e longa distância, e pessoalmente eu gosto mais dessa opção. Eu entraria dessa forma até para igualar numericamente com o Inter no meio-campo. Esse jogo vai ser decidido ali, tá? Na batalha ali do meio-campo. Quem mover melhor as peças nesse espaço de meio-campo tende a vencer hoje. O Flamengo taticamente ainda precisa evoluir muito, claramente é um time em construção e está em um estágio abaixo do Inter no entendimento do jogo desejado pelo treinador. Por outro lado, tem um elenco mais forte, um time que tem ainda algum entrosamento que vem do ano passado, né? Em que em alguns minutos rende ali certos momentos de brilho que podem resolver o jogo. Já falei muito do Flamengo aqui no canal, tá? Na sequência de vídeos que farei sobre tática no futebol, em algum momento eu vou falar do jogo de posição, mas aí é assunto para outro vídeo, esse vídeo aqui já está ficando muito longo. Sobre hoje vai ser um jogo de xadrez decidido nos detalhes e agora eu vou passar para o meu palpite. Já que introduzimos times, vamos lá. Para mim vai ser um jogo pegado no meio-campo, com poucos espaços e deve terminar empatado, como eu já disse no vídeo antes da rodada. E o meu palpite aqui no placar é de empate em 1-1. Deixa o seu comentário aí com o seu palpite também, assim a gente pode conferir depois quem acerta. Afinal, tem que ser justo para você poder me cobrar depois. Galera, eu já falei demais nesse vídeo. Deixa um like aqui, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificação. Eu deixo um abraço a todos e até mais.